Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pesquisa envolvendo 800 habitantes de uma cidade revelou que 35% deles leem diariamente o jornal A, 60% leem o jornal B e 120 entrevistados não leem nenhum dos dois jornais. O número de pessoas entrevistadas que leem os dois jornais é... Bom, eu vou resolver essa questão sob dois procedimentos. Eu vou resolver com valores em porcentagem e vou resolver depois com valores absolutos, com os valores dos leitores, quantidade absoluta. Primeiro eu vou anotar aqui as informações. Me diz que a pesquisa envolve 800 habitantes, então o total aqui de pessoas, 800 habitantes, diz que 35% leem o jornal A. Então o jornal A, eu tenho aqui uma porcentagem de 35% de leitores. O jornal B, 60%. 60% de leitores. E nenhum dos dois jornais, 120 pessoas. Então vou pôr assim, ó, nenhum desses dois, pode ser que leiam outros jornais, né? Nenhum desses dois, 120 pessoas. E a pergunta é o número de pessoas que leem os dois jornais ao mesmo tempo. Bom, eu vou resolver essa primeira resolução, eu vou estabelecer a partir de valores percentuais. Bom, então eu preciso primeiro definir o que esse 120 representa percentualmente. Lembrando que o total aqui são 800. Então eu vou armar aqui rapidinho, ó. Eu tenho 800 habitantes como 100%. E aí 120 habitantes que não leem nenhum dos dois jornais vai ser x%. Quem cruza com x fica dividindo. Eu tenho que x é igual a 120 vezes o 100 divide por 800. Posso cancelar esse zero com esse outro zero com esse. E aí eu tenho x igual 120 vezes 1, 120. 120 divide por 8. Rapidamente aqui, ó, 120 divide por 8, 12 por 8, 1 vezes 8, 8, me sobra 4. 40 por 8 dá 5, 5 vezes 8, 40. Então resultou 15. Então significa que a porcentagem de pessoas que não leem nenhum dos jornais é 15%. Ok, então aqui, ó, 15%. Eu vou trabalhar com porcentagem, portanto. Nessa resolução eu optei por trabalhar com porcentagem. Então eu vou colocar aqui um conjunto. Vou colocar aqui o conjunto dos leitores de A. Então isso aqui, ó, leitores de A. Vou colocar agora os leitores de B. Aqui então os leitores de B. E vou colocar separado um terceiro conjunto, que é o conjunto das pessoas que não leem nenhum dos dois. Nenhum. E aí eu começo a preencher as informações nos diagramas. Lembrando que eu sempre começo pelo interior, ó, começo pela região máxima de interseção, que são as pessoas que leem os dois ao mesmo tempo. Que eu não tenho como informação, inclusive é a pergunta do exercício. O número de pessoas entrevistadas que leem os dois. Então está perguntando isso. Eu não tenho essa informação, mas eu tenho que preencher com alguma coisa aqui, então eu preencho com x. Os leitores do A, em porcentagem, são 35%. Se eu coloco aqui, ó, 35%, vai estourar, porque eu tenho 35% aqui mais x%, vai passar de 35%. Então, na realidade, nessa região onde ficam os leitores exclusivos do A, eu coloco 35% menos x%. Da mesma forma, os leitores exclusivos do B. Eu tenho 60% ao todo de leitor do B. Então, tudo isso aqui é leitor do B, inclusive os x. Então, nesta região aqui, ó, ficam os leitores exclusivos do B. Eu preciso fazer 60% de leitores do B menos x. E aqui nenhum, lembra, né, que nenhum são 120 e eu defini 15%. E agora vou partir para a soma. 35% menos x% mais x%
mais 60% menos x% e mais 15%, fecham todas as pessoas. Quem são todas essas pessoas? 100%. Porque eu escolhi fazer em porcentagem. Aí eu vou juntar aqui, ó, 35% com mais 60%, isso dá 95%. 95% com mais 15%, 110%. Então tenho aqui 110%. Aí aqui eu vou cancelar, ó, menos x com mais x, cancela. Me sobra aqui menos x, que é esse aqui, ó, igual a 100%. Aí é só isolar o x. 110% traz para cá menos 100%, isso é igual a x. X é igual a 110 menos 100, 10%. Então, o x é igual a 10%. Bom, aí fica fácil, né? 10% de quem? 10% do total. 10% de 800 habitantes. Lembra que o total eram 800 habitantes. E aí fica fácil, porque 10% de 800 é 80. E aí eu tenho 80, alternativa B. Ok? Então, isso é um formato resolutivo usando as porcentagens. Claro que eu precisei transformar os 120 aqui em porcentagem, para ficar todo mundo em porcentagem. Agora eu vou fazer esse mesmo exercício sob um outro aspecto. E aí tu consegue definir qual formato que tu vai preferir. De novo aqui eu tenho as informações. Total de 800 habitantes. Isso não vai mudar. No jornal A eu tenho de leitores 35%. No jornal B eu tenho de leitores 60%. E nenhum dos dois, aí é um valor absoluto, 120 pessoas, 120 habitantes. Bom, vou fazer os diagramas, como eu fiz antes. Então, aqui os leitores do A. Então, aqui são os leitores do A. Os leitores do B. Leitores do B. Eu vou aumentar aqui esses diagramas para não ficar muito difícil de colocar os números. Então, eu vou aumentar aqui, ó. Aí acho que vai ficar melhor. Aqui eu tenho, então, os leitores do A. Agora eu vou fazer aqui os leitores do B. Ok. Então, aqui são os leitores do B. E separado, eu tenho aqui os leitores de outros, né, que não leem nem o A nem o B. Vou botar aqui nenhum. Lá eu optei por fazer em porcentagem. Aqui eu vou fazer por numeração absoluta. Então, vou manter aqui, ó, 120 leitores que não leem nenhum desses dois jornais. De novo, eu tenho que preencher aqui, ó, no meio, né, com os leitores que leem A e B ao mesmo tempo, que eu não sei, que inclusive é a pergunta. Então, aqui é X. Ok. Quando ele fala que os leitores de A são 35%, como eu opto por fazer com valores, eu vou calcular isso. 800 é 100%. Então, eu preciso calcular 35% de 800. Eu posso fazer essa regra de 3, ou ainda posso pensar assim, ó, 10% é igual a 80, né? São 800, 10% é 80. Então, a metade de 10%, que é 5%, vai ser igual a 40. 10% 80, 5% 40. Como são 35%, vai ser 3 vezes o 10%. Então, vai ser 80 vezes 3, que dá 240. E mais 5%, né? São 35%. Então, é 3 vezes o 10, 3 vezes 80, 240. E mais 5%, ou seja, mais 40. E aí eu obtenho 280. Então, já sei que isso aqui, ó, equivale a 280 habitantes. Ou faço pela regra de 3 que eu armei. 800 vale 100%,
35% vale x, cruza, quem cruza com x fica dividindo. Então, em cima eu tenho o cruzamento 800 vezes 35, divididos por 100. Aí é só cortar os zeros, fica 8 vezes 35, e 8 vezes 35 dá 240, com mais 40, 280. Então, eu sei que são 280 leitores de A. Depois eu coloco isso no diagrama. 60% leitores de B. Bom, então eu posso fazer o mesmo raciocínio. 10% é 80. Como são 60%, vai ser 80 de 10% vezes 6, já que são 60%. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 480. Então, eu tenho aqui 480. Ou então, usa aquele esquema da regra de 3. 800 vale 100%. Como eu quero 60%, isso será x. X é igual, lembra, quem cruza com x fica dividindo, e o outro cruzamento vai para cima. 800 vezes 60. Posso cancelar aqui 0 com 0, 0 com 0. Me sobra 8 vezes 60 sobre 1, é o mesmo que 8 vezes 60. 8 vezes 60, 480. Então, vai fechar aí a mesma resposta. Tá? Então, tem duas possibilidades de cálculo dessas porcentagens. Bom, então agora que eu tenho que o A é 280, eu não posso botar aqui 280, porque eu já tenho x. Na realidade, 280, ele é correspondente a tudo isso. Tudo isso aqui é 280. Como eu já tenho x aqui, nesse espaço vai os 280 menos x. Da mesma forma, o jornal B é 480. 480 se refere todo esse diagrama. Eu não posso botar 480 aqui, senão vai junto com o x superar o 480. Então, aqui na realidade é 480 menos aquele x. E aí vou somar isso. 280 menos x, mais o x do meio, mais 480 menos x, mais o 120. Isso tem que fechar o total. O que é o total? 800 habitantes. Aí vem aqui o cancelamento de menos x com mais x. Eu posso juntar agora 280 com mais 480 com mais 120. 120 com 480 aqui dá redondo. Ó. Isso aqui vai dar 600. E aí 600 com mais 280 dá 880. 880 menos x é igual a 800. 880 traz para cá, menos 800. Isso é igual, joga para lá, no isolamento do x, falsa passagem, igual a x. 880 menos 800 dá 80. E aí x é igual a 80. Lembra que 80, ó, x é o que está aqui no meio, justamente a pergunta, né? Quantos leem os dois jornais ao mesmo tempo? 80. Mais uma vez a alternativa B. Então, tinha duas formas de fazer essa questão, ou com os valores absolutos ou com os valores percentuais, ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica o meu forte abraço, agradecido pela tua visita e até a próxima.